Oi, eu sou a Marina Monteiro e esse é o podcast As Amigas Geniais, um espaço onde vamos descobrir onde o extraordinário das obras literárias e artísticas se encontra com o ordinário da vida. Oi, Carolina Delboni, oi, Luciana. Oi, Oi. meninas. Bom, gente, a nossa convidada de hoje é da poesia fotografada e escrita. Ela publicou Seu Retrato Sem Você pela editora Quelônio e Na Carcaça da Cigarra pela editora Laranja Original. Ela é dona de uma das páginas mais singelas que o Instagram abriga e tem o mesmo nome do seu livro, Seu Retrato Sem Você. Ela é super apoiadora das Amigas Geniais e nos enche de likes e amor no Instagram. E recentemente eu descobri que, além de um vestido azul marinho de bolinhas brancas e uma amiga genial chamada Gabriela Aguerre, nós temos em comum amor, saudade e admiração profunda pela nossa musa espetacular e genial, Fernanda Young. Seja bem-vinda, Tatiana Eskenazi, né? Obrigada. Linda. Começou para emocionar, né? Falando da Fernanda. Que alegria, Tati, ter você aqui. Emocionar falando da Fernanda e tendo você com a gente, porque sua poesia também é muito emocionante, viu, Tati? Obrigada. O prazer é meu. Eu sou Eu que. realmente fã de vocês. Eu acompanho seu empenho no nosso Instagram, por isso que eu quis falar. Você é nossa apoiadora Eu constante. sou. Ô, Tati, a gente quer. Falei da sua poesia emocionante, né? Então, quero começar perguntando sobre esse seu caminho na poesia. Como que você escolheu esse gênero, suas inspirações, né? Você cria poesia escrita e fotografada, então conta pra gente como que surgiu. Tá. Eu sempre gostei de escrever e de fotografar. Então, assim, de pequenininha, eu dizia que eu queria ser fotógrafa, né? Isso para mim sempre foi desde criancinha, assim. E gostava muito de escrever e na adolescência eu lia muito, então logo na adolescência minha paixão passou a ser fotografia e os livros. E, e daí a minha vida tomou outros rumos, assim, eu estudei fotografia, me formei na Pan-Americana lá atrás, em 98, e No daí, século XX, né? quando ainda não existia fotografia digital. Então, assim, sempre foi uma paixão na minha vida e um propósito mesmo, assim. Eu sempre soube o que eu queria fazer, mas a minha vida tomou outros rumos e eu acabei tendo que assumir negócios familiares e eu só fui resgatar esse meu desejo de sempre, lá de trás, lá pelos 30 anos, 30 e poucos anos, que daí eu consegui ir abrindo espaço na minha vida para a fotografia voltar e a escrita voltou junto. E daí eu voltei a fotografar, a estudar fotografia e tal, comecei a produzir um trabalho autoral e comecei a fazer oficinas de escrita. E daí eu conheci a Gabi Aguerre, nossa amiga genial, porque eu era aluna do ex-marido dela, né, de fotografia, do fotógrafo do André. E daí a gente conversou sobre o desejo que as duas estavam de fazer um curso de escrita e a gente foi fazer juntas a pós do Vera. E até então eu não tinha muito claro assim para mim que meu caminho era a poesia. Eu gostava de escrever, eu escrevia textos, às vezes contos, às vezes textos mais próximos assim de uma prosa poética e dialogando muito com as fotografias, né? E aí quando eu fui para o Vera, eu tinha um projeto já bem específico, que era esse livro, O Seu Retrato Sem Você, porque eu queria fazer um livro com fotos e textos sobre o tema específico desse livro. Então, eu fui para lá por causa disso. Mas Já eu queria, chegou com o projeto pronto, então. já Nossa, cheguei. que E raro. daí, e daí eu queria fazer, na verdade, eu queria fazer ficção. Essa história eu acho legal, assim, eu conto que eu acho legal, porque eu queria fazer ficção. Eu sempre gostei muito de ler ficção, eu estava numa fase, assim, adorando ler nas oficinas e tal. E aí o Tadei me convenceu a fazer poesia, que na época tinha um núcleo de poesia ainda, que hoje não tem mais, né?
E aí, então, meio que eu brinco que foi a mão do Tadei, assim, que ele me convenceu a fazer poesia, e durante a pós-graduação toda eu escutava, assim, nas disciplinas de poesia, eu escutava que o que eu escrevia era prosa, e nas de prosa eu escutava que o que eu escrevia era poesia, e daí eu entendi que eu ficava nesse lugar meio Prosa híbrido. poética. Prosa. É, mas realmente, assim, lá eu descobri que o meu caminho era a poesia mesmo, assim. Não a poesia exatamente só poesia escrita, mas a poesia como filosofia de vida mesmo, assim. Então, eu entendi ali que, na verdade, sempre foi isso. Então, através da fotografia e dos livros, mas o meu caminho sempre foi a poesia. E foi isso. Muito bonito. Um olhar poético, né, para tudo. É, O seu Instagram, seu retrato sem você, fala isso tudo com imagens. É impressionante. Eu fiquei muito obrigada. apaixonada por ele. O seu É, livro ele também. surgiu depois, na verdade, porque no fim também o que aconteceu foi que as imagens não entraram no livro, assim. A poesia meio que tomou conta de tudo e acabou virando um livro que tem até algumas imagens, mas poucas. No impresso acho que tinham duas, e no e-book que a gente fez depois tem meia dúzia de fotografias, mas as imagens acabaram não entrando, só que eu passei muitos anos trabalhando, ainda faço esses retratos que eu chamo de não retratos. E aí eu abri o Instagram porque foi uma forma de eu catalogar isso, sabe? E continuar, Uhum. porque eu continuo fazendo isso. É todo um diálogo com esse livro, então eu vou colocando ali. Agora ele está meio parado, assim, faz um ano, porque eu estou de mudança e eu estou sem o meu espaço, meu escritório, estúdio. Então ele está um pouco parado, mas é uma forma de eu ir registrando esses não retratos, essa história toda do seu retrato sem você continuar ali, sabe? É um projeto que eu acho que não acaba. Uhum. Um livro eterno, infinito. É, Isso. Infinito, infinito, É, foi a palavra que ficou aqui quando eu li. é. Ô, Tati, deixa eu perguntar uma coisa que estava escutando de curiosidade, assim, como é que, porque eu acho que é um exercício, né, a fotografia é um exercício do olhar muito, muito forte, assim, né, e ela é uma linguagem, obviamente, e como todas as linguagens, ela acaba refletindo aquilo que quem está do outro lado, ou fotografando, ou escrevendo, ou pintando, seja lá o que for, é o olhar daquela pessoa sobre ou outra pessoa, ou sobre o mundo, sobre uma situação, enfim. Você acha que ao longo desse tempo do teu trabalho, você acha, eu acho que provavelmente você vai dizer sim, mas assim, como é que esse olhar, se esse olhar foi mudando, se você foi de alguma forma, né, direcionando esse olhar para alguma coisa específica, para algum ponto específico, se você percebeu essa mudança e como é que isso foi sendo trabalhado? ah, sim, eu acho que a gente vai mudando o olhar, a gente muda, né, ao longo da vida, e isso vai se refletindo em tudo, né, e na escrita e na fotografia também. Mas eu acho que alguma coisa ali permanece, sabe? Eu comecei com a ideia desse projeto porque um professor que eu tive uma vez, ele me chamou a atenção para o fato de que nas minhas fotografias não tinham pessoas. E aquilo eu nunca tinha percebido, parece absurdo, né? Mas eu realmente, de fato, não tinha parado para pensar nisso. Então, eu levava ali meu trabalho nas aulas, era um grupo de estudos, e cada aluno ali, cada pessoa tinha um estilo, né? Tinha gente que fotografava muito gente e outras pessoas que não. E eu não tinha nenhuma foto com pessoas, assim, era raríssimo. E aí eu fui olhar nas minhas fotografias desde sempre, assim, né? Desde adolescente, e eu vi que realmente as minhas fotos eram mais de cenários do que de pessoas, cenários vazios, e que não tinha realmente essa figura da pessoa ali. Daí eu comecei a refletir sobre isso, sobre ausência e presença, porque na verdade são cenários que remetem a presenças, a ausências. Então, assim, existem presenças ali, apesar de não ter ninguém. Então, eu comecei a refletir, a viajar nisso que esse professor me falou, que eu nunca tinha parado para pensar. E eu acho que isso permanece, assim, é uma coisa que eu ainda não.
Às vezes eu fujo um pouco disso, mas às vezes eu fujo da temática da ausência e da presença, né, na escrita, às vezes eu fotografo pessoas e outros tipos de coisa, mas em geral, meu olhar mudou muito, né? Outros temas passaram a me interessar. É um caminho infinito, né? Vocês sabem. Então a gente Uhum. começa a se envolver e aí a gente começa a se aprofundar camadas e camadas de coisa. Mas E tem vai uma. abrindo portas, né? Vai É, abrindo janelinhas, assim. é, e ainda mais nesse convívio, né? Com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa, temas que vão acontecendo. E nos últimos anos, eu entendi que tudo que a força do que acontece ao meu redor, do impacto do que acontece ao meu redor em mim. Então, eu fui entendendo por que que as minhas fotografias eram daquele jeito, por que que o que eu escrevia era aquilo, o quanto era o que me acontecia e o que acontecia ao meu redor me impactando, e outras coisas passaram a me impactar muito também. Então, sei lá, Uhum. a gente, assim, nesses últimos anos no Brasil, a questão social, política, questões que sempre tiveram, desde criança mesmo, assim. Quando eu era criança, eu andava muito pelo centro de São Paulo com meu pai, porque meu pai era do centro e ele trabalhava no centro, então ele me levava com ele. Então eu andava muito pela cidade. Então eu entendi também que as minhas fotografias eram muito urbanas, porque eu comecei a fotografar ali. Porque quando eu tinha 8 anos, meu pai me levava com ele no carro e me dava uma câmera e falava para eu ir fotografando os lugares que tinham lixo, que tinha alguma coisa, porque ele mandava isso para a prefeitura, ele era muito ativo assim no bairro lá dele. E então eu entendi, né, que essa vivência da cidade, esse exterior e tudo que me acontecia impactava. Eu acho que isso se transformou muito com o exercício da escrita e da fotografia. Assim, foi realmente se intensificando. O meu olhar foi mudando mais para esse sentido, assim, saindo mais de mim e indo mais para o outro. Tati, posso aproveitar e fazer um gancho aqui? Eu queria te perguntar, porque você falou desse tema, né? O tema desse livro, ele fala muito da ausência, das separações. Eu senti que tem um silêncio dentro do livro também. E a minha pergunta é: você acha que existem temas? Porque tem gente que fala sobre o mesmo tema o tempo inteiro, né? Não muda o tema, esse tema não se esgota. Mas eu tenho a sensação, no meu projeto também do Vera, que eu escrevi sobre coisas muito doloridas, e quando eu consegui terminar de escrever, é como se desse um alívio, como se a gente pudesse se livrar desse tema e ter espaço dentro da gente para enxergar outros. Você teve essa sensação? Eu acho que sim, mas eu acho que às vezes eles voltam. Eu acho que eu não acredito que os temas se esgotem. Eu acho que às vezes eles se esgotam para nós naquele momento. Então, e é preciso que eles se esgotem para nós em algum momento. Então, eu acredito É que assim, exaustivo, né? É exaustivo. eu acho que nada se esgota no mundo e nada tem um resultado exato, sabe? Eu acho que tudo é uma equação complexa de infinitas variáveis e que a gente nunca vai ter uma resposta exata para nada. E que em algum momento a gente tem que parar e esgotar para a gente aquele assunto naquele momento, porque senão a gente enlouquece, sabe? Tem que Então, eu ter um ponto acredito um final, pouco né? nisso. Tem que ter esse ponto final, deixar esse transbordo acontecer, até mesmo para isso, né? Para abrir espaço para outros olhares, para outros assuntos. Isso. Ainda que esses temas voltem, eles não vão estar ali, né, forçando a tampa da caixa d'água, né? Essa caixa É d'água ela isso, está isso que eu transbordando. acredito. Eu acho que tem Para um poder seguir, processo né? isso, de você deixa dormir um tempo, né? Como se ficasse dormindo mesmo. E aí, quando ele acorda também de outra forma, né? É o mesmo tema, mas o seu olhar está mais apurado ou amadurecido, está diferente do olhar anterior, né? E eu acho que É, quando a gente sente essa exaustão, é porque o nosso olhar não está conseguindo mais enxergar de maneira diferente, né? Aí cansa, aí a gente precisa desse descanso para
retomar de um outro ponto de vista, né? E eu acho legal Também. pensar que a gente deixa a coisa num ponto para outra pessoa seguir a partir desse ponto, sabe? Ai, Porque às sim, vezes o assunto ele esgotou para a gente, mas ele nunca vai se esgotar, e outras pessoas vão, a partir dali, seguir e seguir tentando esgotá-lo, mas assim, não dá para a gente achar que a gente vai chegar num lugar de resultado exato. Eu acho que isso saturar algo para a humanidade, né? Isso tem muita poesia, Tati, porque eu penso assim, quantas vezes o nosso trabalho de escrita, nosso trabalho de artista, ele também acontece a partir das inspirações que os outros escritores, artistas deixam para a gente, né? Então, eu sinto que, na verdade, a gente está sempre continuando o que é, muitos começaram, o que muitos fizeram, né? A gente pode ter uma ideia, colocar a nossa voz, né? Mas é sempre uma continuação do que o universo mandou para a gente naquele momento, né? eu Não acredito que é nisso, eu tenho exclusivo certeza. nosso, não brota do nada, né? Não, não, eu acho que é isso, é uma equação muito complexa de fatores que te levaram a, nesse momento, estar nesse projeto específico, e ele não veio só de você, né? Ele vem de uma equação de coisas que se juntaram em você. Eu acredito nisso. Até da relação, né? Da relação com os outros, da relação com o ambiente, a relação com o mundo, né? Sim, sim. Tem essa. Que ao longo do processo também, né, vai impactando o que você está fazendo ali. Mas eu acho, assim, da pergunta da Luciana, eu acho isso. Eu acho que chega uma hora que o assunto se esgota para a gente naquele momento, mas não que ele se esgote, em si, definitivamente. Ô, Tati, você falou também uma coisa que eu achei pura poesia, que é a poesia, o seu estilo de vida, né? É, Eu acho, filosofia, né, de sua vida. filosofia de vida, isso. Eu vejo que, desde que eu comecei a fazer colagens, né, e me dedicar não só à escrita, mas também a fazer algum tipo de arte, isso vira mesmo a nossa filosofia de vida, não, por aguçar nosso olhar, né? Eu vejo suas fotografias, para mim são várias colagens, sabe? Assim, eu vejo colagem em tudo no mundo. O mundo para mim hoje é uma grande colagem. E mas isso também amplia a nossa criatividade para tudo que a gente faz na vida, nossas ações rotineiras. Então, o fato da gente se manter, né, com esse olhar poético, esse olhar artístico, ele faz com que a nossa vida, a nossa conversa, a cozinha, a maneira que a gente arruma a nossa casa, que as Sim, nossas tarefas cotidianas, que essa criatividade se amplie para essas tarefas, assim. O meu sentimento é que a arte, a poesia, a crônica, né, a literatura, eles vão se ampliando para as nossas ações, assim, as menores que sejam, sabe, no dia a é dia. isso, eu acho E que é eu acho que isso. essa sua fala traduziu isso para mim, sabe? Que a poesia é minha filosofia de vida. É Eu isso. achei muito É bonito. como você vai caminhar pelo mundo, né? Aí eu penso no que a Carolina falou também, que como então a colagem transformou o seu olhar, né? Quer dizer, o olhar ele vai sendo transformado mesmo, né? Porque acho que a gente vai, sei Uhum. lá, praticando uma coisa, deve ir abrindo uns canais Isso. sensoriais, outros sentidos, né? E acho que é transformador mesmo. Ô, Tati, e eu comecei apresentando você falando da Fernanda Young, né? E você escreveu um poema para ela, né? Você gostaria de ler para a gente esse poema? Eu gostaria de escrever outro poema para ela, mais alegre. Eu não gostaria de ter escrito esse. Então, não é um poema que eu escrevi para ela, não é o poema que eu gostaria de ter escrito para ela, mas é o que saiu num momento ali de luto, né? Acho que Uhum, não era nem de luto ainda, acho que de susto. uhum, sim. E
Eu também escrevi Então, uma coisa para ela, que também não é a que eu vou gostaria de tentar ter achar. escrito. Assim, eu fico pensando às vezes, ai, será que ela vai achar isso muito ruim? Mas é que é o susto mesmo que a gente tomou, né? E eu tô Ô, tentando achar Tati, aqui, peraí. enquanto você procura, eu vou Ó. contando aqui um pouquinho da nossa conversa quando a gente falou dela, que o que eu trago dela para mim agora atualmente é tudo que acontece no Brasil, né? Ela morreu um pouquinho antes, meses antes da pandemia, né? Hum. E ela morreu também de asma, né? Que para mim foi uma coisa que me impressionou, porque assim, meses depois estava o mundo sofrendo da falta de ar que ela sofreu, né? Algumas vezes eu me questionei assim, será que ela não teve Covid e ninguém sabia que ela estava com Covid, sabe? Eu viajei Nossa, você nisso, pensou assim. isso? Eu pensei, até hoje eu penso isso. Será que já não era Covid, mas Nossa, ninguém isso eu não sabia? pensei. Eu Curioso. pensei, Porque foi alguns foi meses antes. muito perto. E depois então a gente teve a pandemia com o ex-presidente que já se foi, graças a Deus, e eu carrego comigo toda hora o que que ela estaria falando nesse Igual, a gente se momento, né? entende. Acho que Toda quem hora eu gostava penso, muito dela nossa, pensa isso. hoje Não tem daria um como. post ótimo, hoje ela falaria tal coisa. Eu fico sempre tentando assim, quantas preciosidades a gente não perdeu de ler e de ouvir dela, né? Nesse Não, a gente momento passou a assim. pandemia inteira, né, pensando nela, pensando o que ela ia estar falando e postando, o governo inteiro, tudo, tipo, as últimas coisas que ela expressava eram sobre, né, muita indignação com tudo que estava acontecendo, Sim, ela vinha muito falando sobre isso, de repente ela desapareceu, e era uma voz muito importante, né, para quem sim. seguia ela. Eu acho que foi Mas e um desaparecimento antes de tudo piorar e colapsar, foi uma coisa muito, muito doida mesmo, a gente fica muito. pensando essas coisas. E acho que assim a gente carrega ela com a gente, né? Ela não Sim. vai completamente, né? Ela continua presente através da gente, né? Sim, eu tenho assim uma frustração enorme por não ter conhecido ela, ficado amiga dela, porque a gente não era tão distante, sabe? A gente tinha amigos em comum e eu tive uma situação só com ela que é curiosa, assim, vou contar. Que eu estava andando na rua, foi a única vez que eu vi a Fernanda. Eu estava andando na rua com meu filho, ele tinha meses, assim, sei lá, ele devia ter uns 10 meses. Eu estava andando na rua com o carrinho na frente da minha casa, e aí eu passei por ela, e ela me parou e falou: Gente, mas esse bebê é top! E ela Ai, gente, e começou, você não agarrou ela, Tati? meu, eu Eu sou teria muito pedido ela em tímida. casamento. E ela me parou, ela estava com uns amigos que eu não lembro agora quem eram, e E ela a gente estava até na frente da loja, porque ela era muito amiga do Alexandre Rescovich, né? E Uhum. eu sou amiga do irmão dele, daí a gente estava ali na Melo Alves, na frente da loja deles, ela estava lá com os amigos, eu morava ali. E daí ela me parou e ficou elogiando meu filho, e ela gritava assim, sabe, muito espontânea, de que bebê top! Ela falou como ele é lindo, que fofo, tal. E eu, na minha timidez, agradeci e tal, e fui embora, imagina. Nossa, E pois eu ia falar que é ele para você. eu não tive ali estado de espírito algum. Eu acho que eu fiquei foi tão surpresa para mim. Eu devia estar tão ainda enlouquecida pelo puerpério e andando na rua. Não esperava encontrar a Fernanda. É. Tudo me pegou de surpresa e eu não tive reação. Então foi Não é que isso, você fique em casa se preparando para esse momento, né, Tati? né? Então, e que ela vai elogiar meu bebê, realmente foi uma coisa inesperada, assim. E, infelizmente, eu tenho essa frustração de tanto de não ter falado com ela nesse dia, como de não ter conhecido ela depois, né? Porque aí foi bem depois disso que eu comecei, que eu voltei para fotografia, escrever enfim, e me envolver de novo com a literatura. E daí fiquei com essa frustração de não ter tido outros encontros com ela. É. Mas pelo menos seu bebê é top. Não é mais bebê, mas
ele continua sendo top. É, foi abençoado. É. Bom, eu achei o texto aqui. Tá bom. Domingo tranquilo. Já pelo almoço, abro o WhatsApp e vejo uma mensagem sobre a morte da Fernanda. É fake news, respondo. Vi seus posts antes de dormir, estava ótima. Abro o Instagram, o Facebook, o Google. Não é fake news. Fernanda morreu. Já está sendo velada. Não entendo. Recapitulo. Mas não era para ser assim, era? Imagino seu corpo dentro de um caixão. Sua pele tatuada, linda. Como estará vestida? Penso que eles não podem enterrá-la assim tão rápido. Ainda é cedo. Não enterrem a Fernanda. Ela pode mudar de ideia. Penso em seus livros todos. Penso em mim. Eu queria ser Fernanda, mas eu não quero perder o ar agora. A noite se aproxima e penso em como dormir sabendo que ela já não existe. Fernanda agora está enterrada e seu último stories segue disponível por mais algumas horas. Muito bonito. Me Nossa. arrepiei aqui. É duro, mas ele é lindo. E é lindo muito no. Ai, perdi agora. Não é eu queria ser Fernanda. Alguma Perdi a parte do frase. texto? É, no meio. Mas assim, eu Ela escrevi podia aqui. desistir. É, Ela podia ela pode desistir, porque eu mudar acho de que ideia. ela pode mudar de Podia ideia, é isso mudar de aí, porque eu ideia, acho é muito isso. maravilhoso, isso é muito Fernanda, É o muito poder mudar ela, de ideia, assim. isso é muito ela. Então, eu acho que é uma característica muito forte dela, né? De se eu E quiser eu agora, eu mudo pensava isso tudo. de fato, assim, eu estava em choque, sabe? E eu Uhum. pensava, gente, ela pode mudar de ideia, ela não é assim, ela muda de ideia, sabe? Não faça isso tudo muito rápido. Eu tenho essa aflição também, porque é tudo muito rápido, né, na nossa E cultura. A pessoa repentino. morre e em algumas horas ela está enterrada. E eu tenho muita aflição disso, assim. Na Não dá pandemia, tempo da então, gente digerir, né? é, as despedidas são muito rápidas, né? E Violentas, né? aí quando a morte ela é muito repentina, a coisa já foi, né, de uma hora para outra, e a despedida também ser muito rápida, essa coisa do velório, do enterro mesmo, né? Não, a gente pode se despedir ao longo de uma vida inteira, mas ali não dá muito O tempo da gente ritual, digerir, é. sabe? E eu tinha realmente assim, essa sensação, assim, eu falava, não, espera um pouco, sabe? Como assim? Eu tive a notícia ontem, como assim ela já está enterrada? Para mim sei lá, foi um sentimento ali que eu tive. E essa Então, Sabe que tem um. sensação de que ela Fala. poderia mudar de ideia, né? Que seria muito É, ela, assim. isso é muito ela. Eu ia falar que tem um livro muito bonito, que, obviamente, talvez a Covid tenha feito eu esquecer o título, mas a gente vai procurar, que é do Mia Couto. É um título grande, Minha Casa, eu não vou peraí, eu lembrar. procuro aqui, eu vou procurar. Procura, Marina. Mas é muito lindo, porque é um menino, é um jovem que recebe a notícia da morte da avó, e ele volta para a cidade natal dele para esse ritual de velório da avó. E É esse um dia ritual, chamado Tempo, uma casa chamada Terra. é isso aí. Eu já até falei para as meninas desse livro em um outro momento, mas é muito lindo porque ele volta para a casa dessa avó para participar do velório e durante esse período do velório acontece toda a história, né? Então o livro ele acontece nesse momento. E tem uma coisa ali cultural que é muito linda de observar, que é como é que a gente se despede do outro, né? A forma que a gente pode se despedir do outro. E esse velório, ele acontece, ele dura uma semana inteira, e eles têm um ritual de abrir, de destelhar a casa, a pessoa tem que ficar no centro da casa, e eles destelham a casa inteirinha para que o espírito dela tenha tempo de ir embora, né? De sair do corpo e ir embora. Então é muito bonito, porque tem essa cultura, tem esse tempo, tem esse outro olhar para essas despedidas, né? Que não necessariamente precisa ser a morte em si, uma coisa, né, concreta e talvez finita, mas como é que a gente faz essas despedidas, né? E daí é super bonito. Eu acho que É, eu não sei bem sobre isso para dizer assim, mas eu acho que no Brasil mesmo a gente teve
talvez em alguns lugares ainda tenham rituais bem diferentes, assim, né? No Nordeste, no Norte do país, as pessoas elas costumavam, talvez em algumas cidades ainda, né, pequenas, costumam serem veladas em casa, numa coisa mais longa, assim, não precisa ser uma semana, nem sempre é possível, né? Fazer, mas uma despedida, ela é mais ritualizada, né? Um pouco mais demorada, assim, as pessoas vão absorvendo aos poucos o que está acontecendo. Ô, Essa é uma das Tati, Isso. primeiras lembranças que eu tenho da minha vida, assim, a sala da casa da minha avó no velório do meu avô. E o corpo dele no meio da sala, e todo mundo ali, aquele dia longo, todo mundo em volta, as crianças correndo, e eu no. Olha, e já não é uma coisa tão distante, né? Porque seu Não, avô. meu avô, ele faleceu, acho que tem uns 45 anos, eu tinha uns 3 anos de idade, mas eu me lembro, a primeira lembrança que eu tenho na minha vida, assim, da minha infância, é do velório do meu avô, e eu não entendia aquilo, e eu chamava ele e falava, vô, vem brincar. E achava que ele estava dormindo ali no meio da sala, mas você falando, eu lembrei disso, desse velório longo, desse dia tão comprido, assim, que é uma das primeiras lembranças que eu tenho. E você não ficou com um registro negativo, assim, com uma coisa de. Fiquei, porque eu acho que eu tenho essa lembrança dele, e aí junto eu tenho algumas lembranças dele vivo ainda, então, que eu acho que é muito perto, uma memória muito coladinha, assim, na época da morte dele, sabe? Então, tem algumas coisas boas, mas enfim, é uma história longa, mas o meu avô, ele foi super violento com a minha avó, é uma história assim, e no dia que ele faleceu, a minha avó falou que foi um dia que ela deitou e dormiu, sem medo do que ia acontecer com ela. Então, não tenho nenhuma lembrança, assim, acho que tenho mais essa lembrança da liberdade da minha avó, dessa possibilidade dela de deitar e dormir tranquila, sabe? Então não Não, e fiquei. você não ficou com uma impressão negativa, eu digo, de como do foi o velório, velório. É, Não, né? não, É porque isso eu não tinha essa que é consciência curioso. também. Então, porque provavelmente, justamente, não era uma coisa negativa ali que você estava presenciando, E né? é era muito uma coisa diferente comum, isso. natural. Foi mais naturalizado, é. E eu não lembro das Vocês, pessoas chorando e, sabe, não tinha, era um clima de parecia enfim, um encontro ali, né? Não tinha toda essa, e enfim, criança, todo mundo correndo, um monte de primo, né? Tinha outra energia ali. ô Tati, com essa frase, a Fernanda pode mudar de ideia, você me fez lembrar do livro O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, né? Que ela conta do luto do marido, né? E tem a ver com isso, com esse pensamento mágico que era um pouco a esperança dele mudar de Ele ideia, né? voltar. Dele voltar. E vocês me lembraram uma história muito engraçada, gente, da minha família, que eu não estava, mas eu vou contar do jeito que meu pai conta, né? Meu pai tinha um primo que tinha alguma deficiência intelectual, algum atraso cognitivo, alguma coisa que na época eles não sabiam o nome, né? Então ele tinha, assim, já era adolescente, com a idade mental de uma criança pequena, né? Um filho eterno, né? Que a família Sim. cuidou. E a mãe estava em casa, cozinhando e tudo, e tá vendo o filho sentado numa cadeirinha, brincando com outra criança. E tá assim, isso no interior, né? Não sei se era Itaiandu ou Aiuruoca, que é de onde vem a família do meu pai, né? E ela tá assim, uai, que aquela criança eu nem sei o nome do primo, né? Que o primo tá, que meu filho tá brincando, quem que é aquela criança? Aí ela foi vendo que ele mexia e a criança estava parada, estava dura na cadeira. Quando ela chegou perto, era uma criança morta. E ela falou: Meu Deus, é o filho de Fulano. O que aconteceu? O primo saiu pela rua e o velório no interior, antigamente, ele ficava na sala da casa e ficava assim um dia, né? Então, ele saiu pela rua, viu o caixão no meio da casa da pessoa, Gente, entrou, viu que era uma criança
E a família devia estar descansando, almoçando, alguma coisa assim. Ele falou: Meu Deus, essa criança sozinha, eu vou levar para brincar comigo. Ele roubou o defunto, como diz o meu pai, ele roubou o defunto. Ele levou o defunto para casa. Gente, que história incrível. Marina, que Roubou. porra é essa? Ia Que falar porra isso, é essa? que porra Hã? é essa? Ele roubou o defunto, gente. E ele Não, essa levou o história é defunto. O meu incrível. pai Ele fala estava assim: brincando. ele levou o defuntinho para brincar. E aí a mãe viu e teve que pegar o defuntinho E e devolver. devolver para a família. Deus E do aí ela céu. chegou lá com a família, gente, desculpa, vocês conhecem o meu filho, né? Porque interior todo mundo conhece todo mundo. Não. Ele ficou com dó da criança brincando sozinha aqui na sala e levou para brincar com ele. Aí a família recebeu eles no velório e falou: não, ele pode brincar com ele aqui. E colocaram ele, deitou ele de volta no caixão e deixou o primo ficar lá, acompanhar no enterro, despedir do amigo e tudo. E foi isso, Emprestaram. gente. Emprestaram o defunto para ele. Que ótimo. Não, essa história Ai, é gente. incrível, é linda, Ah, né? A inocência nossa, dele é ali. poética também, né, gente? Muito, E eu muito. fiquei imaginando isso um filme. Nossa. Ele levando a criança, a mãe vindo devolver, e o defunto vai para lá e para cá como se fosse uma pessoa viva, né? Que não deixa de ser, de Não, ficar vivo na esse, gente, né? esse filme você tem que escrever. Verdade. Muito Olha, por bom. favor, nossos milhares de ouvintes, ninguém roube nossa ideia, né? É, Tá agora você jogou para registrado o aqui. mundo. Ô, meninas, então vamos para Bom, os nossos quadros? A gente falou que porra é essa, mas a gente vai trazer outra porra para completar. Tati, você tem um que porra é essa pra gente? Tenho. Eu fiquei pensando, né, num que porra é essa positivo, assim, né, que não fosse algo, porque todo dia está acontecendo um que porra é essa que deixa a gente chocado e sem dormir. E daí eu fiquei Todo dia pensando é guerra. fiquei pensando em alguma situação assim, e aí foi inevitável para mim pensar, né, eu acabei de fazer uma viagem agora em fevereiro para a Índia. E aí, na hora que eu comecei a pensar nesse quadro, eu pensei, acho que nada na minha vida foi mais assim, que porra é essa, do que a Índia, em sentidos diversos, assim, sabe? De tudo, desde coisas negativas, quanto coisas muito positivas, mas acima de tudo, de coisas incompreensíveis para nós, com a nossa cabeça ocidental, né? E culturalmente tão diferente. E daí eu fiquei pensando nisso, que lá para mim era todo dia, o dia inteiro, essa expressão. Meu cérebro não conseguiu entender quase nada sobre a Índia. Eu amei ter ido, e eu quero voltar. E aí eu fiquei refletindo muito, né, de por que que a Índia exerce esse encanto sobre as pessoas, né? Todo mundo que você conversa, que você fala que você foi para a Índia, você vai para a Índia, pessoas que vão e que escreveram livros e obras e voltaram a vida inteira, né? Então, assim, é um encantamento que aquele lugar tem. E aí eu fiquei pensando sobre isso, da onde vem esse poder ali, esse magnetismo, e pensei que talvez seja justamente desse lugar de incompreensão e de impossível, é impossível você ir para lá e compreender, então você quer ficar voltando para você ficar tentando compreender infinitamente, assim, porque é uma grande, que porra é essa mesmo para nós que viemos de outra cultura. E você, recentemente eu li um quadrinho que chama O Alcazar, que é sobre a construção de um prédio na Índia. E com esse pano de fundo, eles falam muito da cultura indiana, que tanto dessa diferença de classe social, e aí as pessoas que vão trabalhar na construção moram na construção, porque não conseguem ir e voltar todo dia. E também assisti uma série, que eu acho que é na Netflix, que chama Delhi Crime,
já é mais pesadona, né? Porque fala Uhum. de crimes e tudo. Mas o quanto eu aprendi da cultura indiana nessas relações que vão se mostrando, tanto nos quadrinhos quanto na série. A série fala da polícia e tudo, e eu cheguei à conclusão, assim, que existe um jeitinho indiano de fazer as coisas, igual a gente fala do nosso jeitinho brasileiro. Sim, Existe o jeitinho indiano e, assim, é muito profundo, assim como o jeitinho brasileiro. É muito profundo e tem muitas camadas. E eu penso assim, eu apenas comecei a ter um toque, assim, do que é ser indiano e é. viver na Índia, assim. Não, eu acho que É para a muito gente é uma profundo. coisa completamente compreensível, assim, por mais que você estude, eu não estudei, tô indo atrás de entender melhor a Índia agora, depois que eu fui realmente foi uma viagem que eu não planejei, foi meio de última hora, fui para acompanhar a minha irmã, e apesar de eu saber, não ser completamente ignorante sobre a cultura indiana, eu pratico yoga há 20 anos, enfim, fazia sentido para mim ir. Ainda assim, eu fui com muita. É muito difícil para mim lidar com essas questões sociais muito intensas, né? Assim, então, eu fui com muitas amarras ainda, né? Eu fui com a minha cabeça, isso, eu fui com o meu racional ocidental, tentando encontrar respostas para tudo, e não existem respostas para nada, entendeu? E principalmente quando você está falando de uma cultura tão diferente, assim, o meu cérebro não é capaz de compreender aquilo. E daí eu cheguei à conclusão de que isso exerce também um fascínio enorme, porque você quer entender, então você quer saber mais, você quer estudar mais, você quer se aprofundar, você quer voltar para a Índia 20 vezes, e aí você começa a amar aquelas coisas e aquelas imperfeições todas também. E muita coisa eu achei parecida com o Brasil mesmo, assim, com o brasileiro, sabe? Foi muito importante para mim essa viagem para eu entender melhor. Eu entendi muito assim o cara, o suíço, o gringo que vem para o Rio de Janeiro e fica encantado. Eu consegui entender. Tem muita coisa parecida, são culturas diferentes, mas tem muita coisa parecida, né? O abismo social que a gente vive, que eles também vivem, e até maior. Eles têm toda a religiosidade lá, que a gente também tem aqui nas religiões todas, né? Desde das religiões de matriz africanas, nas indígenas, na Igreja Católica, na Igreja evangélica, também tem uma coisa religiosa assim intensa. E na música, as cores, então assim, você vê muita coisa Os parecida, sabe? temperos. Exatamente. Então foi um que porra é essa, assim, para mim, que chacoalhou o meu cérebro de muitas maneiras, assim, e que está me ensinando que a gente tem que tentar não tentar o tempo inteiro compreender as coisas, sabe, a qualquer custo. Esgotá-las, né? Volta para aquele assunto. É um Eu acho aprendizado, que é né? mais permear a alma mesmo, né? É. Deixar a alma ser contaminada disso e deixar rolar, né? Sem tentar racionalizar tudo também, né? E quem somos nós, né? Quem sou eu que vim de fora, não sei nada sobre aqui, quer dizer. E pensei muito na Fernanda, né? Obviamente, porque a Fernanda ela não chegou aí para a Índia, mas, né? Ela era super simpatizante do hinduísmo, tal. Tem os nomes dos filhos delas. Ela tinha Uhum. coisas de várias religiões, não só do hinduísmo, mas eu pensei muito nela também e pensava o que ela ia estar achando das coisas. É. Eu acho que nós vamos carregar ela com a gente. Tomara que alguém carregue a gente com esse carinho que a gente carrega ela, né? Vamos ver se Né? a gente vai dar essa sorte. Meninas, o nosso próximo quadro é Genialidade de Jerico. Aí, Tati, eu queria que você contasse para a gente também uma genialidade de Jerico. Bom, vamos seguir falando da Fernanda, então.
A gente estava na Flip agora, né? Encontrei com vocês, em novembro foi, né? Consegui meu E autógrafo. eu estava lá na Flip com a Gabi, a GR, com, com outras amigas também. E daí, em um certo momento ali, a gente encontrou com a Eugênia, que era a editora da Fernanda, que já veio aqui também, que eu não conhecia pessoalmente, conhecia de amizade de Instagram e tal, mas nunca tinha falado com ela. E eu conhecia a É uma das Eugênia. pessoas mais doces que existem nesse mundo. É a É Eugênia. um livro maravilhoso. O livro dela é muito. É. Eu tô com o livro dela aqui que eu vou ler, eu tô com esse livro do lado da minha cabeceira ali, porque eu vou começar a ler ele agora. Mas daí eu conheci a Eugênia, não foi por causa do nosso meio literário de hoje, né? Não foi aqui, foi por causa da Fernanda mesmo, porque lá atrás eu via a Fernanda postar ela e falar que era a editora dela, e me chamou a atenção na época. Eu falei, essa pessoa é a editora da Fernanda. Então, eu conhecia ela disso. E aí a gente estava na Flip, num outro contexto, porque eu estava com a Silvana, Tavano, com a Gabi, que conhecem ela bem e tal. E daí eu pensei, nossa, eu vou conversar com ela, né? Falei para a Gabi, falei, Gabi, a Eugênia, ela era editora da Fernanda. E daí elas lembraram, é verdade, ela era editora da Fernanda. Falei, não, para mim ela só era isso, entendeu? Eu estava assim, a hora que eu vi ela, eu falei, não, eu vou conversar com ela, então quero dar meus livros para ela, quero falar com ela da Fernanda, quero conhecer ela por causa disso. E daí eu fui lá, peguei meus livros, fiz uma dedicatória, eu tinha um exemplar do Seu Retrato Sem Você, que é esgotado, não tem mais, que estava inclusive com uma dedicatória para uma outra pessoa. E aí eu falei, não, eu vou dar esse assim mesmo para ela, porque para mim era como se eu tivesse a oportunidade de entregar para a Fernanda, entendeu? De dar um abraço na Fernanda e tal. Então eu fui lá e fiz isso, e aí num outro momento lá no meio da Flip que eu vi ela, estava com os meus livros na bolsa, falei, vou lá agora falar com ela. Só que a hora que eu cheguei na frente da Eugênia e falei, Eugênia, comecei a falar da Fernanda, eu comecei a chorar compulsivamente e não consegui falar nada. Eu literalmente me desconstruí ali, assim, eu não sei o que aconteceu comigo, eu acho que foi uma onda, assim, acho que eu estava guardado tudo. Foi um sentimento que estava guardado, sei lá. Nunca tinha acontecido isso comigo. Eu morria de vergonha. A gente estava dentro daquela livraria, que eu não lembro o nome, que eu conheci a Carol. As marés? Ah, onde era, Carol? Era. É. E aí, Era essa mesmo. a gente estava ali no meio da livraria, eu comecei a chorar, mas eu não conseguia emitir uma palavra. Eu solucei, assim, que nem criança, sabe? E daí ela falou que ela entendia, tal, e aí ela, enfim, eu falei, outra hora a gente conversa. E aí depois, em outro momento, eu encontrei com ela de novo na FIP, e daí eu falei que eu pedi desculpas, falei que eu estava morrendo de vergonha, enfim. E ela foi super doce, exatamente o que você falou, super doce, querida, acolhedora. E depois ela me escreveu e a gente já se falou algumas vezes. E daí ela que me falou que a Fernanda não chegou aí para a Índia, enfim, e foi isso. Mas a minha super ideia de ir lá conversar com ela e trocar e tal, os planos foram Por água alterados abaixo. pela minha emoção ali. Ela Hum. o bom de passar por isso é passar por isso com a Eugênia, né? Que ela é É, muito, ela muito foi realmente. acolhedora. É. Ela não chorou junto com você? Ela se emociona super, né? Com as... Eu, não, É. eu fiquei num Ela estado que deve eu ter nem sei te ficado. dizer. Eu fiquei assim, eu tive que ser atendida, sabe? Assim, tipo, eu tive que ser. Foi para Tiveram a que me tirar, me enfermaria. dar uma água. Foi uma coisa, eu fiquei com vergonha mesmo, porque não foi uma coisa normal, assim. Eu tive que beber água, respirar, passei meio mal, assim. Foi uma coisa bem, bem forte. Uma coisa que eu não esperava, assim, eu não sou de ter esse tipo de reação, assim, eu não esperava. Sei lá, eu acho que não dá também para procurar tanta explicação. Verdade. Bom,
Nosso último quadro é a dica genial. Nós já falamos do Ano do Pensamento Mágico, já falamos um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra, o Ah, e Delhi até, Crime, desculpa te o interromper, mas Alcazar. Imagina. não, é que eu lembrei, eu ia falar, quando a Carol falou desse livro do Mia Couto, eu acho que é do Mia Couto, uma frase que diz que o morto amado nunca para de morrer. Ai, que Eu lindo! acho que é dele, se eu estiver falando besteira, a gente vai descobrir depois. E aí eu não li esse livro, mas sendo dele, talvez até seja desse livro. Possível. Desculpa, Dando te um interrompi. Google. Imagina, estou dando um Google aqui para ver se eu acho. É, mas eu queria pedir mais dicas para vocês, que essas foi que a Minha gente conta. falou. Ah, é dele mesmo, apareceu aqui, ó. Já, alguém falou, já dizia Mia Couto, morto amado nunca para de morrer. Deve ser dele, né? É, e talvez desse livro, né? É, pode ser. E aí eu queria saber se vocês têm mais dicas. Vamos deixar a dica do livro da Eugênia, né? Onde Choram as Crianças, que Ah, é mesmo. gente, é Eu um fiquei pensando que a minha história do defunto bem cabe no livro da Eugênia. É, me Cabe. lembrou Eu a comecei a ler paisagem do já. livro da Eugênia. bem verdade, é um livro muito, muito bom. Eu acho que tem uma delicadeza na escrita dela, assim, uma Onde choram as elegância. crianças, né? É, e quando eu conversei com ela, a gente falou isso. Ela falou que, enfim, a Fernanda Young sempre falava para ela que a pessoa pode ser tudo, mas ela tem que ser elegante. Ela falava muito sobre a elegância, e o livro dela tem isso, assim, acho que a história é escrita de um jeito muito delicado e elegante. Então, vamos Com deixar É. essa certeza. dica. Posso passar as outras? Tem mais duas. Pode. Uma é de um lugar que eu fui a semana passada, que chama Infini Bar. Eu vou deixar essa dica porque a gente falou do infinito aqui. Eu acho que o livro da Tati traz um pouco essa sensação, essa ausência, né, grandiosa e infinita. Tem alguns poemas que passaram muito isso para mim. E esse é um bar que ele fica no salão, no que era um salão de eventos de um restaurante muito antigo de São Paulo, chamado La Cassaroli, que fica no Largo do Arouche. E é um bar que ele é pequeno, eu achei que ele fosse enorme, mas é porque ele tem esse jogo de espelho, então todas as paredes e tetos são de espelho e ele tem uma iluminação mutante, dá uma sensação de estar num lugar infinito, você vê o reflexo de todo mundo e de todas as luzes em todas as paredes. Então, eu queria deixar essa dica que eu achei genial, esse lugar. E um E- filme que eu assisti a semana passada no MUBI, chamado Close, que trata desse tema da ausência, né? O silêncio. Achei um filme extremamente silencioso e, enfim, é a história de dois meninos, adolescentes, com 13 anos, que tem uma amizade muito linda e que essa amizade ela é prejudicada e eles se separam quando começa um novo ano na escola, e aí tem toda a dor envolvido nisso, então traz também esse tema da separação, a ausência do outro na vida da gente, então queria deixar essa dica também. Tati, tem alguma dica? Alguma mais Eu dica? tenho, eu tenho. Eu quero indicar, na verdade, é um livro que vai ser lançado ainda, mas vai ser lançado agora em junho, então falta pouco, de uma amiga minha que chama Júlia Jalbucci, tem um Instagram dela, que é o nome dela, Júlia Jalbucci, que é um livro que ela escreve, no qual ela conta o processo que ela passou de adoecimento e morte dos pais. E ela tem todo um trabalho com medicina integrativa e tal, e é, ela escreve esse livro para falar do lugar do cuidador, que é muito interessante, assim, porque que é o lugar de quem está vivendo esse processo como cuidador, né, do lado de quem está vivendo isso. E aí é um livro que ela conseguiu juntar a não ficção com uma prosa poética, assim, então ela tem trechos do livro que ela fala do processo dela, que são poemas, que são muito lindos, mas que me vem, assim, a ideia de indicá-lo, porque tem a ver com tudo isso que a gente falou, entendeu? E, e é muito, 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 muito bonito, e E pode falar o nome do livro? Ou é surpresa? chama Uma Casa que Não Pode Cair.
acho que é isso, Uma Casa que Não Pode Chorar. Vai sair pela editora Planeta. Ai, E é muito bonito, e que é isso, é um livro que fala do adoecimento e da morte de uma forma diferente, assim, com muita coragem para olhar para isso de frente e para quebrar tabus, digamos assim. Então, acho que tem a ver assim, com o que a gente falou aqui. uhum. E uma outra dica que eu queria deixar é para quem quer escrever, para quem. São duas dicas, na verdade. Para quem. Que acho que muita gente que escuta vocês são pessoas que têm, ou que já escrevem, ou que têm vontade, ou que são leitores e que têm vontade de escrever, né? Então, são Uhum. dicas que eu dou todos os dias, porque muita gente me pergunta, muita gente quer escrever e está querendo, né? A gente está num momento muito fértil, assim, né, Uhum. disso. Gente que quer escrever porque quer escrever livro e gente que quer escrever porque quer escrever como um processo mesmo, como, né? Eu quero deixar a dica da nossa amada pós-graduação do Instituto Vera Cruz e para quem quer fazer um curso mais maior, né, que dura um tempo maior e mais profissional, digamos assim, para escrever um livro mesmo, e tal. E os cursos da Capivara Cultural, que promove cursos online e presenciais de literatura. Então, Aí eu ali encontro a tem de Ana tudo. Marta, eu chamo ela só de capivara. Da Capivara Cultural vai ter cursos, oficinas, aulões, palestras sobre poesia, prosa, temas super importantes. Eles têm muitos cursos sobre antirracismo, enfim, eu indico a Capivara, assim, para quem quiser uma coisa mais breve. Uhum. Muito massa. Tati, muito obrigada. A gente ficou muito feliz Obrigada com a as suas você. dicas e de receber você, de poder conhecer mais um pouquinho de você e do seu processo criativo, do seu livro, do ordinário, que faz a sua poesia tão extraordinária. E quem Obrigada. quiser te encontrar nessa vida, te stalkear, agora virão milhares de fãs, né? Então, Instagram, né? Instagram tá tudo lá. Tem lá @Tatiana Eskenazi e tem o @Seu Retrato Sem Você. E ali tem tudo, tem link para comprar os livros, tem link para as resenhas, outros textos que às vezes eu escrevo e publico, tem os meus posts, eu escrevo muito também e jogo para o mundo ali. Então acho que é o Instagram. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada a Obrigada, Tati. É um vocês. prazer Uhum. conhecer você, assim, na telinha. Espero conhecer pessoalmente. Foi uma Sim, delícia e parabéns pelo seu livro, é muito lindo. obrigada. E vida longa, as amigas geniais. Muito vida bom. longa. Então, esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais. O roteiro é da Marina Monteiro, meu, né? Que conta com a colaboração da Carolina Menezes, da Lua Lopes, da Carolina Delboni, é nosso, né? A ilustração é da Bruna Barros, o projeto gráfico e a edição de som e de imagem são da Lua Lopes. E se você gostou da gente, quiser entrar em contato, convidar a gente para conversas, para mediação de clube de leitura, para o que quiser, é só mandar um e-mail para asamigasgeniais@gmail.com ou uma mensagem no Instagram, As Amigas Geniais. Beijo e até a próxima. Obrigada, beijos.